Então, hoje iremos falar, né, sobre a passagem de Gênesis 34, que fala um pouco sobre a história de Diná, né? E nós estávamos meditando nessa palavra e eu separei alguns pontos que me chamou a atenção para poder compartilhar com vocês, já que nós estamos vivenciando a semana do propósito da família, né? Então eu separei essa mensagem porque eu meditei nela, tá bom? Aí diz assim: muitos jovens, com maior idade ou não, têm o hábito de afirmar, né? A vida é minha. Muitos jovens, né? Seja ele de maior ou não, afirmam, dizem essa frase, né? Ah, a vida é minha, né? O problema é meu. Quem nunca ouviu isso, às vezes, de um filho, de um jovem que acha que porque fez maioridade, ou às vezes nem ainda tem a maioridade, mas se acha dono do seu nariz e acha que pode fazer aquilo que bem entende, né? Aí diz assim, o que não deixa de ser uma verdade, pois de fato Deus deu uma vida para cada um administrar, né? Só que para chegarmos a esse mundo, precisamos passar pelo processo da criação. Precisamos do sêmen, de um útero, do período da gestação, do leite materno, dos cuidados, da proteção, de quem nos ensine a andar, a falar, nos ensine valores, não é verdade? Razão pela qual, pela ordem natural, precisamos nascer no seio familiar. Então, por mais que o jovem, a pessoa diga, a vida é minha, o problema é meu, né? Todos nós, ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. O ditado é certo. Ninguém é tão autossuficiente que simplesmente, que possa dizer, eu nunca vou precisar de nada ou de ninguém. Não é verdade? Então nós nascemos no seio familiar e nós precisamos de ter um pai, uma mãe, nós precisamos de ter pessoas que nos ensine valores, que nos guie, que nos conduza na vida, nos ensinando coisas boas. Razão pela qual, pela ordem natural, precisamos nascer no seio familiar. Assim, temos a oportunidade de criar laços afetivos e a considerar uns aos outros. Não é verdade? Se a criança que nasce pura, se desde lá de baixo ela não for ensinada, ela não vai ter laços afetivos, né? Imagina se ela for criada de qualquer forma. E a considerar uns aos outros, como aprender a gratidão. Não chegamos nesse mundo trazidos pelo bico da cegonha. Alguém aqui veio pelo bico da cegonha? Você veio pelo bico da cegonha? Não caímos em cápsulas lançadas em uma nave espacial. Alguém veio aqui? Você foi enviado por alguma cápsula que veio de outro planeta e largaram você aqui na Terra? Aí diz assim, nem tampouco caímos aqui de paraquedas ou brotamos das plantas. Tem alguém aqui que é descendente de abóbora? Nasceu do chuchu, do ramo de, né, do alface? Não, do pé de alface? Então não, né? Aí diz assim, infelizmente, muitos têm sido gerados e largados, abandonados, acabam sendo criados de qualquer jeito pela vida o Deus dará. É bem verdade que existem aqueles, né, que vieram sim ao mundo e foram largados, e foram deixados aí pelo pai, pela mãe, foram abandonados e foram realmente criados ao Deus dará, não é verdade? E não tiveram como alguém para lhes ensinar, não aprenderam valores, não aprenderam a amar e ser amado, porque tudo na vida, pessoal, é um aprendizado. Mas existem aqueles que no curso da vida, mesmo tendo nascido em meio a uma cultura valorosa ou ensinados em uma boa cultura, desprezam essa cultura valorosa para aprender a cultura desprezível de outros povos que vivem de forma inferior a tudo aquilo que se aprendeu, né? Então existem aqueles que mesmo tendo nascido em um lar,
com pai e mãe, desprezam aquela cultura de valores que pai e a mãe ensinou para poder se enredar para um caminho mau. Fazem escolhas erradas, justamente pelo orgulho, né? Pela vaidade. Vou falar aqui. Olha, a curiosidade, a rebeldia, a desobediência, a insatisfação, a vaidade, a ganância são alguns dos pontos cruciais para que a pessoa abandone a sua cultura valorosa em prol de uma cultura que irá fazê-la anular todos os seus valores. Por mais que a pessoa afirme que a vida é minha, ou diga o problema é meu, quando vem o resultado das escolhas erradas, vem a vergonha, a humilhação, o desprezo, a má fama, esses resultados nunca ficam exclusivamente para quem escolheu errado. A pessoa é associada às suas raízes, como aos ramos que lhe acompanham, como pai, mãe, os irmãos, os avós, os tios, os primos, ou até um amigo de infância, que acabam sendo, né, mal afamados quando a pessoa deixa a cultura de valor para uma vida de decadência. Então, por mais que a pessoa diga, né, a vida é minha, é problema meu, aí ela toma decisões erradas, faz escolhas erradas, seja por ganância, por vaidade, por orgulho, por rebeldia. Quando ela está mal, quando ela está doente, quebrada, acontece alguma desgraça, vai preso, não é isso? Aí, respinga em quem? Em quem? Na raiz, né? Ou nos ramos. Pai, mãe, não é isso? Tio, avô, quem cuida daquela pessoa vai ser chamada. Ou, de repente, não é chamada, mas a pessoa vai ficar na dependência de quem? Daquele familiar. Porque ela não veio no mundo sozinho. E se a gente não intervir, não for lá, não cuidar, não é? E pior quando é de menor. Que aí a vergonha, né? Ainda vai lá, a mãe passa aquela vergonha. Quantas vezes nós já assistimos aí em programas, jornais, mães, né, batendo nos seus filhos, mães batendo nos seus filhos, dentro de delegacia. Não foi isso que eu te ensinei, não foi essa criação que eu te dei. Por quê? Porque o filho deixou de ouvir pai e mãe para fazer a sua própria vontade, andou por um caminho mau, se associou com pessoas erradas e depois, por mais que ele diga a vida é minha, o problema é meu, mas a mãe foi chamada, o pai foi chamado, o avô foi envergonhado, a avó foi envergonhada, não é isso? Porque nunca respinga só neles, sempre acaba, né? Porque um abismo não adianta, chama outro abismo. Vamos a essa passagem que eu meditei justamente no livro de Gênesis 34, por isso me veio essa mensagem, tá? Aí diz assim: e saiu Diná, filha de Lia, filha de quem? Ah, então Diná não saiu sozinha, porque, olha aqui menciona que Diná é filha de quem? Já tem o nome da mãe. Aí diz assim, que esta dera a Jacó, ela é filha de quem? Então Lia não veio da abóbora, não caiu, né? Não nasceu de uma cápsula, não nasceu da melancia, ela tem pai e mãe. Veja que a Bíblia faz questão de falar aqui, que e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó. Vê que o pai e a mãe é mencionado, não é isso? Aí diz assim, para ver as filhas da terra. Ou seja, ela deixou a sua cultura valorosa para se enredar em conhecer pessoas que não tinham nada a ver com a vida dela. Então Diná, filha de Lia e Jacó, quis ir por um outro caminho. Ela tomou a decisão de fazer andar por um caminho errado. E quando ela foi, vamos ver o que aconteceu. Muitos, a exemplo de Diná, têm saído para ver as filhas da terra, ou seja, têm deixado a sua cultura valorosa e se interessado por coisas que, além de não acrescentar nada de qualidade, ainda têm corrompido o que se aprendeu de bom.
Como diz a Bíblia, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Aí diz assim, lá em Gênesis 34:2. E Siquém, filho de Amor, Aveu, príncipe daquela terra, então era um homem principal, vamos dizer, um principado daquela terra, viu-a. Ó, ele fez o quê? Mas para ele ver, ela teve que sair da casa dela e ir para lá. Não é verdade? E tomou-a. Fez o quê? Tomou-a, quer dizer, tomou posse dela. E aí fez o quê? E deitou-se com ela. Deitou, quer dizer, o mal deitou sobre aquela vida, né? Quer dizer, o mal, ele se apossou e deitou. E essa não é a vontade do diabo? Está por cima da vida dos nossos filhos, por cima da vida dos jovens, daqueles que fazem escolhas erradas. O mal, ele quer se deitar, ou seja, ele quer se assentar. Ele quer tomar aquela vida e quer se assentar sobre aquela vida. E diz assim, e a humilhou. Fez o quê? Olha a vontade do diabo. Tomar a vida, assentar-se sobre ela para fazer dessa vida uma vida de humilhação. Aí diz assim, Diná se colocou exposta, não fez questão de se resguardar, ficou aberta, uma vez que decidiu se associar às filhas da terra. Sua escolha abriu portas para um principado usá-la, contaminá-la e humilhá-la. Esse resultado não se restringiu somente a Diná, mas respingou em toda a família, gerando muita mágoa entre seus irmãos, que acabaram agindo com a força do braço e fez do seu pai uma pessoa indesejável na terra. Aí diz assim, Gênesis 34:30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal. Jacó passou a cheirar mal entre os moradores dessa terra. Muitos têm sido os filhos que, pelas suas escolhas erradas, por não darem ouvidos aos conselhos de seus pais, físicos e espirituais, os fazem cheirar mal. Tem os tornado desprezíveis, indesejáveis, expondo-os à vergonha e à humilhação. Quando o filho é grato e tem consideração aos pais, ele é humilde para obedecer. Ele jamais despreza o conselho de seus pais. Diz assim lá em Provérbios, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe. Provérbios 1:8. Filhos ingratos vivem trocando valores. Com isso, menosprezam a seus pais e colhem frutos de maldição. Olha só, tudo começou em Diná. Quando ela resolveu sair, né, e ir ter com as filhas daquela terra, ou seja, outros povos, outros valores, né? Então, se ela se enredou para ir para o mau caminho, ela abriu a porta para que um principado tomasse a vida dela, deitasse sobre ela, ou seja, viesse a humilhá-la. Quando seus irmãos tomaram conhecimento, e seus pais, do que aconteceu, os irmãos ficaram revoltados, com ódio, gerou mágoa, raiva. Então, eles tomaram uma atitude, né, movida pela emoção, quando eles foram lá e destruíram a Siquém, aquela cidade toda, como fala na Bíblia, né? E eles fizeram com que Jacó viesse a se tornar um pai diante das outras terras, de outros povos, uma pessoa desprezível, que, como diz a Bíblia, que ele veio a cheirar mal diante das outras pessoas, passou a ser perseguido e teve a necessidade de que Deus viesse a intervir, senão ele e a família dele, todos eles seriam destruídos. Então veja que um abismo, ele chama outro abismo. Veja que quando um filho, por mais que ele seja até de maior,
e ele muitas vezes deixa de dar ouvidos aos conselhos de pai e mãe e obedecer à direção dos seus tutores, muitas vezes eles abrem portais para quê? Para que as maldições entrem, para que venha a destruição, às vezes sobre toda a família. Porque por mais que eles digam, a vida é minha, o problema é meu, eu sou de maior, me deixa, mas quando eles estão no leito de dor, é pai e mãe que vai lá. Quando eles estão presos, é pai e mãe que vai lá, é o avô, é às vezes até um colega, um amigo que cresceu com eles de infância, que também acaba sendo até mal visto por andar com ele, por ele só fazer escolhas erradas. Quantas não são as pessoas, mães, que dizem assim, não anda com fulano não, porque ele não presta. E às vezes a pessoa não quer que ande com o seu filho, por quê? Porque, não anda não, você cresceu junto com ele, mas ele agora está indo por um mau caminho, está cheirando mal. Não é assim? Então, pessoal, o que acontece? Uma escolha errada, uma decisão errada, essa falta de humildade que muitos jovens, filhos, pessoas têm, acabam trazendo todo tipo de males, de maldição. Faz com que o principado, o diabo, ele venha querer se deitar sobre aquela vida para humilhar, porque essa é a vontade do mal. Mas quando o filho, ele é obediente, ele é humilde para ouvir os conselhos do pai, da mãe, do avô, da avó, até de um amigo de infância que está lhe dando um bom conselho, não é verdade? Então, ele muitas vezes recebe o livramento e evita certos escândalos, certas vergonhas para o pai, para a mãe, que muitas vezes fez de tudo por eles, né? E eles não estão tendo consideração. Então fica aqui essa palavra, como diz no livro de Provérbios, né? Que filho meu, escuta, ouve o conselho do pai e da mãe. Não deve se menosprezar, porque o filho, ele não nasceu sozinho, ele não veio no mundo sozinho. Quando a gente vem no mundo, a gente nasce, né, no seio de uma família, para que possamos aprender valores, para que possamos aprender coisas boas, para que possamos aprender a gratidão, o amor. Porque muitas pessoas, elas nascem ao Deus dará, e elas não aprendem o amor, mas o amor precisa se aprender. Tudo na vida, pessoal, é um aprendizado. Tem pessoas que elas não sabem amar porque elas nunca foram amadas. Elas não sabem dar porque elas nunca receberam. Entende? Então o amor também se aprende. Mas Deus é amor. Mas você não conhece a Deus. Então quando a pessoa não conhece a Deus, ela começa desenvolvendo esse afeto dentro de um seio familiar, para que depois ela possa conhecer a Deus. Mas se ela não tem consideração pelos do próprio sangue, então como é que ela vai conhecer a Deus que ela não vê? Não é verdade? Como que vai se conhecer a Deus? Porque até para você para amar alguém, você tem que conhecer aquele alguém. Você tem que ter um verdadeiro encontro com aquele alguém. Você vê que ninguém no mundo não ama a Deus. Não. A pessoa só passa verdadeiramente a amar a Deus quando tem um verdadeiro encontro com Ele. Se o ser humano não tiver um verdadeiro encontro com Deus, ou seja, não conhecer de verdade a Deus, como que essa pessoa, ela vai dizer, eu amo a Deus? Não, eu amo a Deus. Não ama nada. Se amasse a Deus, amaria o próximo, amaria o pai e a mãe, respeitando. Se não se ama quem vê, não ama o irmão que está perto. Se você não ama quem você vê, como que você vai dizer que ama a Deus? Então isso é conversa fiada. Você só pode dizer que ama a Deus quando de verdade você tem um verdadeiro encontro com Ele. Porque quem ama a Deus, como está escrito na palavra dele, obedece às minhas palavras. Então quem tem o amor de Deus vai ser obediente à palavra de Deus. Então, mas se é desobediente ao pai e à mãe, como pode dizer que ama a Deus? Se não obedece o pai e a mãe. E a Bíblia ainda fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Você vê, um mandamento com o quê? É um mandamento com com uma profecia. Honra teu pai e tua mãe. Ou melhor, um mandamento com promessa. Não é? Honra para você ter mais tempo de vida. Se você não honra,
você está correndo o risco de ter o seu tempo de vida abreviado. Ou seja, você está com os dias contados. Hoje em dia nós vemos mais jovens desfalecendo, morrendo, e os idosos alcançando a 100, 105, 110 anos. Por quê? Né? Porque estão sendo mais prudentes do que muitos jovens. Então, fica aí a nossa mensagem para que você, daqui para frente, possa observar se realmente você tem obedecido ou não, tem respeitado ou não, sabe? Porque os tempos estão maus, os espíritos malignos não estão brincando de matar, de destruir, pelo contrário, porque os tempos estão se abreviando, Jesus está às portas, o diabo está com pressa de ceifar muitas vidas e, infelizmente, a única coisa que nós podemos fazer é alertar, né? É alertar e tentar levar a pessoa por um bom caminho. Que Deus abençoe a todos.